Fala galera, hoje a gente está na comunidade dos Arturos, em Contagem, e vamos contar a história não só de uma personagem, mas de uma comunidade inteira. Se liga! Eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos. Aí eu fui coroada rainha com 21 anos. Já cheguei chegando. Eu cheguei, eles falaram assim, não vou deixar essa minha fugir, não. Já me coroaram rainha, entendeu? Aí não teve escapatória pra mim. Maria Gorete Costa Herédia Luz. E a senhora tem quantos anos? 56. Novinha. Natural de onde? Sou de Curvelo. Pois é. Eu sou filha de um agricultor aposentado por invalidez, né, onde meu pai ele aposentou muito cedo. E ele vivia como espécie de meeiro também. Ele plantava roça para os fazendeiros e dividia o plantio. Meu pai era branco, minha mãe que era negra. Minha mãe era uma professora negra da zona rural. Minha mãe, ela vem lá de Diamantina. Eu acho que ela foi uma das únicas negras que estudou no Colégio Nossa Senhora das Dores. Porque o pai dela deu uma fazenda para as irmãs, para minha mãe poder estudar lá, pelo fato da minha mãe ser negra. O pai da minha mãe, ele era branco. Meu avô, ele era branco, dos olhos azuis. A minha mãe, quando ela casou com meu pai, é porque ela tinha ido dar aula numa fazenda onde meu pai morava. Aí ficou conhecendo meu pai, se casou com ele. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Onde meu pai, ele era plantador de roça, né, no interior de Curvelo, e a gente ia na cidade só para nascer, né, fazer compra e ir no médico. E a gente morava mesmo, era na roça. Então, eu morei na roça até 14 anos. Como é que chamava a roça lá? A roça era Gustavo da Silveira. Eu aprendi a ler muito cedo. Com 6 anos de idade, eu já sabia ler. Eu ia com a minha mãe para o Mobral e segurava na mão dos idosos, né, para eles, ensinava eles a escrever o nome deles. A gente estudou com ela de 1ª a 4ª série, onde ela dividia o quadro em 4 séries. E ela dava aula para todos na mesma sala. Eu cheguei no domingo para começar a estudar na segunda-feira. E quando eu cheguei com meu irmão, a gente não tinha noção nenhuma sobre como que seria. É tanto que no primeiro dia a escola tinha sinal e eram os alunos que trocavam de sala. E assim, foi um mau aperto que a gente passou. Para a gente foi um baque muito grande. E minha mãe falava com a gente assim que ela tinha conseguido comprar uma casa num lugar muito humilde, que as pessoas eram igual a gente. E um dia no colégio eu vi os meninos chamando os colegas de favelado. E os meninos ficando muito irritados. Aí eu perguntei a uma colega minha na hora de ir embora. Eu falei, nossa, você viu que coisa chata? Os meninos chamando os outros, o que é favelado? Aí ela virou para mim e falou assim, favelado é nós. Aí naquele momento eu descobri que eu morava na favela e que eu era favelada. Então assim, eu morava na favela dos Marimbondos, no Eldorado. E ali eu me tornei catequista lá na favela, porque eu gostava muito dos movimentos, né, dos trabalhos pastorais, então eu seguia muito, porque meu pai, minha mãe e meu pai só deixavam a gente sair de casa para ir na missa. A gente não podia ir para outro lugar, porque eles morriam de medo da cidade. Aí com essa questão de eu ir à missa todo final de semana e tal, eu acabei me tornando catequista. Aí eu era catequista na favela. E um dia na favela eu fiquei conhecendo 2 seminaristas do Rio de Janeiro, que faziam um trabalho na favela. Aí eles me convidaram para ir com eles até Belo Horizonte para participar de uma reunião do Movimento Negro. Aí eu fui com eles, né? Minha família deixou eu ir com eles nessa reunião. E lá eu descobri que eu era negra. Porque na minha família, pelo fato do meu pai ser branco e minha mãe ser negra, eu era a que tinha menos tinta. Então eu era tratada como se eu fosse a branca da família, a branca da casa.
E, na verdade, eu também era negra, junto com os outros. E, para mim, assim, foi uma das descobertas mais interessantes, assim, da minha vida. Que foi onde eu obtive esses ensinamentos para depois vir morar num quilombo, né? Então, assim, para mim, tudo assim, foi lição de vida mesmo, né? Para mim, cumprir essas missões, né, que eu venho cumprindo ao longo dessa caminhada. A vida inteira, né, eu trabalhei muito com essa questão racial. E a senhora dava aula aqui na região? Sempre na região. Nunca, assim, trabalhei próximo da minha casa. Eu sempre viajei para trabalhar. Porque eu sempre procurava lugares onde eu ia achar as crianças negras para eu poder trabalhar com elas. Então, assim, não era só ser professora. Pelo fato de eu ter passado pela militância do movimento negro, o meu entendimento é que eu teria que fazer um trabalho diferente para eu poder alcançar as pessoas negras da sociedade, que eram discriminadas também e que não tinha vez. Tinha muita criança que tinha que descobrir que era negra também. Isso, muita criança também que tinha que descobrir essa negritude. E aí, meninada? Beleza? É minha vez, né? Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais, senhor. Maravilha pura. Muito bom. Tudo bem, filho? Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Meu nome é José Bonifácio, mas pode falar o Bengala. Ele que eu bengalo, que eu te falei. Eu já contei sua história, eu já contei sua vida toda para ele. Agora é só ele assinar e pegar o patrimônio. Tudo começa, né, quando um negro vem de Angola no período da escravidão. Então, no final do século XIX, ele desce no porto do Rio de Janeiro e ele é vendido para um fazendeiro aqui da cidade de Esmeralda, próximo aqui de Contagem. E o Camilo, ele vem para cá na situação de escravo. E logo que ele chega aqui, ele se casa com a negra alforriada. E o Camilo, assim que ele chega aqui, ele vai participar da Irmandade Contagem. E ele vai ter 6 filhos. Um desses filhos dele vai nascer na lei do ventre livre, que é o Arthur Camilo. Só que ele continua morando na fazenda com o pai dele, onde o pai dele vai ensinando para ele, né, tudo o que ele traz da África. Ensinando as culturas, essa devoção no rosário. E segundo o que conta, né, no livro da História de Contagem, o Camilo, ele era muito respeitado, né? Ele tinha um cargo expressivo na Irmandade e ele ensina toda essa devoção para o Arthur. Só que quando o Arthur faz 9 anos de idade, o Camilo morre. Aí ele vai até o fazendeiro, que era dono do pai dele, que ao mesmo tempo era padrinho dele, pedir para ele poder ir no velório dar a última bênção no pai dele. O fazendeiro pega o chicote, bate no Arthur, quebra os dentes dele, assim contava os filhos dele, né? E onde ele chora muito, porque o fazendeiro não deixa ele ir no velório. Ele fica muito revoltado, ele chora muito e ele jura que quando ele crescesse, tivesse os filhos dele, que ele queria todos os filhos dele morando em volta da casa dele, para os filhos dele não sofrer o tanto que ele sofreu, de não poder ir no velório dele. E logo depois que o Arthur cresce, que ele se casa, ele descobre que o pai dele, o Camilo, havia comprado essas terras aqui e deixado no nome dos filhos. Então, assim, ele vem para cá, né, com Carmelinda, vem morar aqui com seus filhos, onde ele faz a sua primeira casinha de pau a pique. E logo depois, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem, ela entra em ruínas, porque o pessoal vai morrendo e as pessoas não vão substituindo. Aí ele traz a Irmandade para cá e com os filhos dele, ele levanta a Irmandade, onde todas as filhas dele eram rainhas e todos os filhos tinham um comando na capitania e no congado. Então ele levanta a Irmandade, onde ele passa todos os ensinamentos que o Camilo passa para ele passa para todos os filhos. E um dos grandes ensinamentos que ele deixa é a união da família e a fé.
a fé em Nossa Senhora do Rosário. Ele tinha tanta fé em Nossa Senhora do Rosário que ele teve uma filha que nasce no dia dela, que é no dia 7 de outubro, né? A Induca, ela nasceu no dia 7 de outubro e ele colocou o nome dela de Maria do Rosário. Nossa, eu trago assim aquele sabor de infância na alma que eu vou te contar. Porque na minha casa também era fogão a lenha, sabe? Então, assim, bom demais, maravilha pura. É muito bacana, né? A energia é muito boa. Muito bom isso aqui. Nossa, a Érica é apaixonada. Ela falou, você vai ver a energia desse lugar. Hoje a minha coroa é essa aqui, ó. É essa coroa que eu carrego hoje. E esse aqui é o meu bastão. O bastão de rainha. Isso aí é lá na porteira. Lá tem essa árvore até hoje, você vai ver. Nossa. Olha lá a dona Tetana no forno antigo, a avó da Cassinha. Essa aqui que é a foto do Somário que eu te falei, ó. Foi uma das últimas fotos que ele fez, muito bonita. Que coisa. Eu cheguei aqui em 1989. Eu vim através da Pastoral Negra ajudar a organizar uma missa aqui na comunidade, onde eu acabei me tornando catequista das crianças daqui. Então, quando eu cheguei, tinha muitas crianças com a idade mais avançada que ainda não tinha feito a primeira comunhão. E um dos sonhos da Induca, da Tita, era que elas fizessem a primeira comunhão. Na semana de eu vir para cá, para assumir a catequese, eu fiquei conhecendo a Anaíse. Aí, assim que ela chegou, ela foi convidada para vir me acompanhar aqui na catequese. E ela aceitou o desafio e nós duas viemos e começamos a desenvolver um catecismo quilombola, sabe? Um projeto, né, que se chamava Criança Negra, Criança Linda, para a gente poder trabalhar com as crianças aqui da comunidade. E junto a gente também desenvolvia a catequese. Um dia eu cheguei, logo assim para a festa de maio, a Tita estava na igreja arrumando o altar para a festa. Eu fui até a igreja e sentei num banco atrás e estou lá olhando ela montar o altar para ela poder forrar e colocar os santos no lugar. Aí, de repente, eu olho para o altar e tinha uma coroa azul. Essa coroa, ela brilhava, é como se ela me chamasse. Aí eu fui até o altar, peguei a coroa, coloquei na cabeça e perguntei para ela: Tita, que coroa linda, maravilhosa, de quem é essa coroa? Aí ela virou, na hora que ela viu a coroa da minha cabeça, ela tomou um susto muito grande. E virou para mim e falou assim: é sua essa coroa? Aí eu peguei a coroa rapidinho, coloquei ela lá no lugar e falei: não, eu não sei, eu não entendo nada. Eu só queria saber de quem é a coroa. Ela falou assim: não, eu tenho certeza que ela é sua. Aí começou a contar para mim, né, que a rainha havia 7 anos, que a rainha daquela coroa havia falecido. Nunca havia aparecido ninguém para ocupar aquela coroa. Chama a Anaíse, chama a Anaíse. Eram 2 irmãs. A outra coroa também vai servir na cabeça de Anaíse. Aí chamamos a Anaíse lá na igreja. Aí a Anaíse experimentou a coroa deu certinho na cabeça de Anaíse também. E na época eu tinha 20 anos, eu não entendia nada. Não conhecia o reinado, não conhecia o congado direito. Engraçado, eles me perguntaram pelos presentes, eu mandei vir aqui buscar, eles não vieram, eles estão esperando eu entregar. Porque esses aqui são as cartinhas que eles mandaram para o Papai Noel, aqui, tá vendo? Aí um dia estava eu e a Anaíse aqui no sábado, assim, 2 horas da tarde, eles iam viajar para Montes Claros. Ia ter uma festa, congado, toda vez que ele sai, né? Ele canta, ele pede licença para depois sair. Aí, nesse momento dessa saída, dessa pedida de licença, eu e a Anaíse fomos acompanhando. Aí, de repente, baixou uma garoa em cima da gente, 2 horas da tarde, aquele sol escaldante, molhou só a gente. Aí, naquele momento que isso aconteceu, eu senti, sabe, que era uma coisa muito especial, que aquilo ali não era normal.
eu tive certeza que eu realmente queria ser rainha, porque eu senti uma fé muito grande, e eu senti também a força, o amor de Nossa Senhora, muito forte, ali junto da gente. Aí eu virei para a Anaís e falei, Anaís, eu tenho certeza que eu quero ser rainha desse reinado hoje. Aí ela também falou para mim a mesma coisa, que ela tinha visto também, sentido tudo aquilo, né, que a gente estava vivendo, e que ela também tinha certeza que queria ser rainha. Eu falei assim, ó, Anaís, eu tinha certeza que se você não viesse, eu viria sozinha. E ela falou para mim a mesma coisa, que ela também tinha certeza que se eu não viesse, que ela viria sozinha. Porque a gente ainda estava naquele momento de decisão, né? E o fato de ninguém ter vindo acompanhar a gente foi uma das provas que a gente teve, que no reinado de Nossa Senhora do Rosário, é a sua fé, é você, é a sua missão, é o seu caminho. Aí foi onde nós tivemos certezas, nós viemos para ser coroadas. Foi assim uma coroação maravilhosa que aconteceu. E desde aí nós duas nos tornamos, né, rainhas da Irmandade, onde eu sou a rainha estrela da guia e ela é rainha de São Sebastião. Porque os homens não foram. E o cara vinha para gravar, coitado, ele tinha que fazer o negócio com produção e tudo, e cadê o povo? Aí mandaram me buscar lá em casa. O moço que ia fazer o avô, ele mandou me buscar lá em casa. Aí eu fui obrigada a pegar o papel dele e fazer a avó no lugar do avô. Mas ficou muito interessante. São Mário, ele era o nosso patriarca, né? O capitão Mó. Era uma pessoa muito humilde, muito simples, ele quase não falava, mas quando ele falava, era assim, era palavras de muita sabedoria. Eu nunca vi São Mário falar nada de ninguém, nunca vi São Mário julgar ninguém. Ele ouvia e ficava calado. E quando ele me pediu para anotar, eu já sabia que... É como se eu estivesse recebendo a informação que o tempo estava chegando, o tempo estava curto. Aí é uns desafios, né, que a gente tem. É tanto que quando ele morreu numa semana, a esposa dele morreu na outra e a filha mais velha na outra. Nós tivemos 15 dias, assim, ó, bem dizer, 15, 20 dias de velório. O nosso luto, a gente não para as nossas festas, a gente faz um luto diferente, sabe? Com todo um respeito, com todo um sentimento, mas como as nossas festas são religiosas, e foi ensinado para nós também, né, que Nossa Senhora era mais importante. Então, a gente não deixa de fazer as festas. A gente sempre faz, vivendo o luto e fazendo a festa. Quando eu morrer, antes de sair com o corpo para o cemitério, é feita uma cerimônia onde eu devolvo essa coroa. Porque todos nós devolvemos esse legado, porque esse legado pertence aqui, né, esse mundo que a gente vive nele. No outro mundo aí já é outra dimensão, né? Hoje aqui na comunidade eu sou uma rainha, né, da Irmandade, eu sou a rainha estrela da guia e faço parte do grupo de lideranças da comunidade. Nós temos a diretoria da Irmandade, que tem um presidente, né, a vice-presidente, que hoje é uma mulher, que é a Juventude no Poder hoje. Nós temos toda uma estrutura jurídica que compreende a diretoria da Irmandade. A comunidade é aberta, né, a festas, a recebimento de pessoas, de pesquisadores, de escolas. Tem o candombe, né? O candombe, ele é uma das primeiras danças, né, feito pelos negros mais velhos, que fazem parte das aberturas e dos fechamentos do congado. Então tem um congado onde a gente tem duas guardas, que é o Congo e o Moçambique. Temos o batuque, a culinária também, que ela é bem tradicional. Eu tenho o cai de 30
Tem o Iago, de 28, e a Ana Tereza, de 21. O Caio, ele trabalha atualmente vendendo seguro de carros. O Iago, ele é fisioterapeuta. O Iago, ele conseguiu estudar, né, através do ProUni, através de cotas. Ele é um aluno de cotas. E agora o Iago, ele está esperando o resultado do Enem, porque ele está tentando medicina. O Isaac, ele já dança com gado, já toca tambor, entendeu? Já participa das coisas com a gente. Sim, um dos problemas que todos os quilombos têm, a titularização da terra. Nenhum de nós temos. E a comunidade luta muito por isso hoje, para a gente conseguir essa titularização do território. Eu acho que a maioria dos quilombos do Brasil, se a gente for contar nos dedos, é o mínimo que tem a titularização. Nós, quilombolas, e os indígenas também. E vocês vêm no dia de festa também, para vocês ver esse corpo que dança, que vai, que vem, que canta, que vive a fé na alma, né? No espírito. Tem uma parte, tem uma etapa, né, do nosso projeto, das nossas entrevistas, que a gente encerra, que é fazendo retratos. A senhora permite fazer uns retratos, a senhora? Pode fazer, não tem problema não. Aqui, você já fez o pior, que era gravar e falar?